Este é uno de los maiores mistérios de la historia. Y hasta hoy, nadie logrado explicar completamente o que ocorreu depois de que uma tumba olvidada fio aberta en medio del deserto de Egipto. Durante siglos, el véu de los reis guardou secretos enterrados baixo toneladas de arena, protegendo el descanso eterno de faraones que alguma vez governaram uno de los impérios mais poderosos de la antiguidade. Pero em 1922, todo cambiou. Arqueólogo britânico chamado Howard Carroll, depois de anos de búsqueda sem resultados, finalmente encontrou algo que muitos já creiam perdido para sempre. Baixo o calor sufocante del deserto, ocultos baixo capas de polvo y silencio, apareceram nos escalones que levavam a uma puerta selada hacía mais de 3.000 anos. Nesse momento, algo no ambiente cambiou. Não era só descobrimento histórico, era como se algo hubiera sido despertado. Testigos dijeron que o aire se sentia diferente, mas pesado, como se alguém, o algo, los estuviera observando. O mais inquietante, es que isso apenas era el comienzo. Howard Carroll não era solo outro explorador em busca de fama. Havia dedicado aos dias sua vida a encontrar tumbas olvidadas em Egipto, enfrentando fracassos, críticas y hasta la falta de dinheiro para continuar escavações. Muitos já haviam abandonado essa zona del véu de los reis, convencidos de que não quedava nada importante por descobrir. Pero Carroll insistiu. Fio precisamente quando todo parecia perdido, que algo inesperado ocorreu. Durante uma escavação aparentemente comum, de trabalhadores golpeou algo sólido baixo la arena. Ao retirar cuidadosamente o material, começaram a aparecer uns escalones talados en la roca. Cada novo escalão aumentava a tensão en el aire. Aquilo não era normal, era uma estrutura claramente hecha por el hombre, com propósito. Ao final, Cotton se encontrou frente a uma puerta selada, coberta com símbolos antigos. Sabia que estava a puntão de hacer historia, pero quizás não imaginava que também estava a puntão de despertar algo que devia permanecer oculto. Quando finalmente decidiram abrir la tumba, la expectativa era enorme. Cotton hizo pequeno agujero en la puerta selada com una vela en la mano, mirou por primeira vez hacia el interior. Quando la perguntaram que podia ver, respondió com uma frase que quedaria para la historia. Coisas maravilhosas, dentro. El tiempo parecia haber-se detenido. Objetos de ouro brilhavam en la oscuridade. Estatuas permaneciam de pé como guardianes silenciosos. Relíquias antiguas estavam perfeitamente conservadas. Era descobrimento increíble. Pero havia algo extra. O silêncio era absoluto, pesado, quase incômodo. Alguns sentiram escalofrios constantes. Outros dijeron que o aire era mais frio. Ao que nadie descia em voz alta. Todos sentiam o mesmo, no estaban solos. Pouco tempo depois de la apertura de la tumba, começaram a ocorrer coisas extras. O primeiro em ser afectado foi Lord Carnarvon, el hombre que financiou toda la expedição. Todo começou com algo simple, uma picadura de mosquito. Pero en questão de dias, la herida empeorou de forma inexplicável. Sua saúde se deteriorou rapidamente. Los médicos no lograban entender que estava passando. Pouco depois, murió. Pero o mais inquietante vino depois. Se disse que no momento exato de sua muerte, toda a ciudad de El Cairo quedou a oscuras por apagão repentino. Como se isso não fuera suficiente, o perro, que estava a quilômetros de distância, começou a aular desesperadamente. Murió pouco depois. Coincidência, ou algo mais? Depois de sua muerte, todo cambiou. Lo que antes era logro histórico, agora estava rodeado de medo. Los periódicos começaram a hablar de uma possível maldição del faraón. Historias extras empezaram a circular. Cada novo relato hacía que la situação pareciera mais inquietante. Alguns diziam que los antigos egípcios haviam deixado advertências para proteger tumbas. Outros creiam que havia fuerzas invisibles actuando. Mientras tanto, mas personas relacionadas com la tumba empezaban a reportar experiências extras, pesadillas, sensações de presencia, problemas de saúde sem explicação.
Una de las historias más repetidas hablaba de una advertencia escrita cerca de la tumba. La muerte legará con alas rápidas a quem perturbe el descanso del faraón. Nadie sabe com certeza se essa frase era real, pero el miedo ya se había instalado en el antigo Egipto. Los faraones no eram solo reis, eram considerados dioses. Tumbas eram sagradas. Perturbá-las podia significar mucho mais que uma simple intrusión. Apesar de todo, Raon Coro continuou, no creía en maldiciones, pero incluso él no podia ignorar lo que estava ocorrendo a ao rededor. Alguns trabalhadores abandonaram la escavação, outros se negaban a entrar en la tumba. El ambiente se sentia cada vez mais tenso, como se algo invisible estuviera observando cada movimento. Com el passão del tiempo, mas personas relacionadas com la tumba começaram a enfermar ou morir em circunstâncias extras. Alguns desapareceram de la vida pública. La lista crescia. Com ela, o misterio, para muitos, já não era coincidência. Los científicos intentaram explicar todo de forma lógica. Hablaram de bacterias antigas, hongos peligrosos, incluso del efecto psicológico del miedo, pero ninguna teoria lograva explicar todos os casos. Algumas muertes seguiam sendo demasiado extras. Com los la historia se volvió legendaria. Para alguns, é solo uma coincidência. Para outros, es la prueba de que hay cosas que não deveriam ser perturbadas. Coisas que el tiempo enterró por uma razão. Ruim. La tumba de Tutankhamon sigue siendo uno de los maiores descubrimientos de la historia, pero la pregunta sigue aberta, todo fio coincidencia, o la maldición sigue aí, esperando, porque hay historias que nunca desaparecem, solo esperam a ser descobertas outra vez.